Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! No final de janeiro, uma barragem da empresa Vale rompeu em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. A tragédia deixou mais de 200 pessoas mortas e cerca de 100 desaparecidas há 2 meses, sem contar os danos ambientais. Para piorar, outras cidades de Minas, como Barão de Cocais, Congonhas e Ouro Preto, também podem estar ameaçadas. E cidades de outros estados também correm risco de tragédias. Em Goiás, por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente não teria sequer um cadastro de barragens. E é para discutir esse tema que o Câmara Debate recebe a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, e o deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais. Deputados, sejam bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado. Deputada, começando pela deputada Flávia Moraes. Deputada, como está a situação em Goiás? Porque até agora ninguém falava de Goiás, né? Exatamente. Nós realizamos uma audiência pública em Goiás, com a presença da secretária que assumiu agora, né, muito preocupada pela não existência de um cadastramento das barragens, né, e a fiscalização totalmente precária e a possibilidade, nós temos aí 9.000 barragens, 200 só cadastradas e dentre essas 20 de rejeitos e dentre as 20, 11 que carecem muitos cuidados e acompanhamento. A equipe da ANM no estado é muito reduzida e é preciso nos preparar, né? A situação de Goiás não é diferente da do Brasil. E o que é a AMM, deputada? A Agência Nacional de Mineração, responsável por fazer esse monitoramento, esse acompanhamento. E, na verdade, o debate de Goiás se parece com o que a gente tem aqui na Câmara. Né, é a falta de equipe técnica que possa, desde o licenciamento, né, até depois o monitoramento. O licenciamento, hoje nós enfrentamos aí uma dificuldade na legislação, porque hoje a mesma licença que você usa às vezes para formar um pasto para o agronegócio é a mesma que se usa para a construção de uma barragem de resíduos minerais, né, que tem aí riscos totalmente diferenciados. Então, assim, eu quero aqui dizer da importância dessa comissão externa, né, louvar a iniciativa do deputado Zé Silva, que é o presidente, o Júlio Delgado, como relator, tem feito um trabalho extraordinário, deputados como o deputado André têm acompanhado em vários estados, estiveram lá em Goiás também, a importância disso porque nós precisamos ter aí ações efetivas e urgentes, né, para que a gente possa coibir um outro desastre desse. Brumadinho não foi o primeiro, nós tivemos Mariana e logo após Brumadinho na mesma situação, né? E até hoje nós não podemos ficar só no discurso, é preciso que a gente apresente soluções, né? Talvez trazer tecnologia para um monitoramento mais efetivo, talvez por cabo óptico, talvez por satélite, né? A possibilidade de contratação de mais técnicos, nós temos aí muitos técnicos fora do mercado se formando e ao mesmo tempo a gente tem os órgãos responsáveis por esse acompanhamento totalmente esvaziados, como se isso não fosse importante, né? Então, se existe, essas barragens têm alguma obrigação com o governo quando elas têm a concessão de exploração mineral, esse recurso ele tem que ser remetido à contratação de técnicos, a uma fiscalização, uma construção de barragens efetivas, um licenciamento acompanhado tecnicamente. Então, assim, não dá para fazer isso só visando o interesse econômico. A exploração mineral é, sim, uma atividade econômica importante para o país, mas ela não pode vir sem estar aí cuidadosa com respeito à vida e também ao meio ambiente, que é deteriorado muitas vezes pela exploração mineral. Nós temos as duas perdas, no caso de acidentes como esses, da vida, mas também nós temos aí a exploração que quando chega ao fim deixa a cidade em situação e o meio ambiente da cidade em uma situação caótica. Deputada André Janones, o senhor concorda com a deputada Flávia? Porque a impressão que a gente tem é que essa comissão externa, toda semana, ela descobre algum dado estarrecedor.
O deputado Zé Silva, que preside a comissão, no início ele dizia uma fala muito interessante, que ele dizia assim, todos nós estamos nos tornando especialistas em mineração. E interessante que agora parece que está fazendo um caminho reverso. Todo dia a gente descobre que realmente a gente não sabe nada sobre o assunto por conta dessas descobertas. Então todo dia é uma denúncia nova, todo dia é um escândalo novo. A deputada Flávia colocou muito bem a questão de que não foi a primeira tragédia, e aí uma outra questão interessante da gente abordar, que não foi também a segunda tragédia. Praticamente todos os anos, todos os meses, com muita frequência, estão morrendo pessoas atingidas por barragens, mas aí quando é uma morte isolada, às vezes não vira notícia, não dá a repercussão que deu o caso de Brumadinho. Então é importante a gente trazer essa discussão, aprofundar nessa discussão, e eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que o motivo dessa tragédia ter se repetido, o motivo dessas mortes continuarem, é a impunidade. Né? Eu sempre tenho dito que indenizações são importantes para reparar, né, se é que dá para a gente chamar de reparar, para minimizar a dor dessas famílias, mas não, essas indenizações não impedem que esses crimes se repitam. Infelizmente, para essa gente, dinheiro nunca foi, nunca será problema. A gente está falando de no caso, a principal responsável, no caso de Brumadinho, que é a Vale, a gente está falando de uma empresa com faturamento na casa dos bilhões. Então, indenizações não impedirão novas tragédias. A gente só vai impedir novas tragédias combatendo a impunidade, colocando os responsáveis na cadeia. Muito se comemorou o afastamento do presidente da Vale. Eu vi com bons olhos no primeiro momento, mas se a gente for refletir um pouco mais, é perigoso esse afastamento, deputada Flávia, porque ao mesmo tempo agora a gente pode ter, por exemplo, o álibi do presidente do agora ex-presidente da Vale, em qualquer comissão que ele vá depor, ele pode simplesmente dizer que ele não está mais na direção da empresa, e o atual presidente pode dizer o que? Não, eu não posso falar nada porque eu não estava à frente da empresa ainda. Fica um que joga... mais ainda a responsabilização. Fica jogando um para o outro, né? E a população quer uma resposta. E, infelizmente, esse tema é um tema que a gente vê que a imprensa já abandonou, que a grande mídia não cobre mais, que não dá mais ibope, vamos dizer assim, e isso é preocupante. Graças à iniciativa do deputado Zé Silva, que esse assunto ainda resiste hoje, graças à iniciativa de montar, essa comissão, que a gente de forma eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa comissão, a gente continua lá trabalhando, ao lado do deputado Júlio Delgado, que como a deputada Flávia colocou, tem feito um trabalho excepcional para a gente não deixar esse crime cair no esquecimento. Eu acho que se a gente dedicar o nosso mandato à elaboração de uma legislação dura, que impeça novas tragédias, isso por si só já faz com que esse mandato valha a pena. Deputada Flávia, voltando um pouquinho ao caso de Goiás, né, estado pelo qual a senhora foi eleita, cidades importantes como Rio Verde, né, e a própria Caldas Novas, que é um destino turístico nacional, tem barragens próximas que não são fiscalizadas como deveriam, é isso? Mas eu queria tranquilizar, até para a gente não criar um terrorismo em torno dessas cidades que são importantes para Goiás, que nós temos lá um novo governo, a secretária que esteve presente na audiência pública está muito inteirada do assunto, muito preocupada, o próprio governador recebeu a comissão externa antes da audiência pública, também preocupado com a situação, e nós temos lá, por parte da Polícia Militar, a Polícia Ambiental que foi estabelecida justamente para fazer esse acompanhamento. Ela tem hoje no seu monitoramento, além da ANM, está acompanhando junto com a Defesa Civil todas essas barragens, que são 11, que estão em situação de necessitar de maior acompanhamento, né? E com certeza eu sinto que o governo deve agir no sentido de criar reforço para essas barragens que estão aí com possibilidade de risco, monitoramento efetivo. Elas não têm uma quantidade tão grande, né, no sentido dessas de rejeito, essas que eu falei que estão em situação são 11, né, e são importantes para o Estado, mas eu acredito que o governo está atento. É claro que a gente esbarra nessa situação, né, de poucos técnicos, situação econômica difícil para fazer esse trabalho. Então, a gente precisa trabalhar como um todo, mas sabendo que nós temos um governo Goiás hoje preocupado com essa situação. Deputado Janones, a gente teve, o deputado Delgado veio aqui para uma outra entrevista e ele citou que a Vale eventualmente poderia estar fazendo ameaças em Minas de que se apertassem demais ela quanto à responsabilização, ela poderia
sair do estado e ir para o Pará. Então, a ação tem que ser nacional, não é isso? O interessante é isso, eles tentam colocar que o endurecimento da legislação ambiental inviabiliza a exploração da atividade econômica de mineração. O interessante é que essas mesmas empresas, elas seguem uma norma muito mais rígida do que nós estamos querendo implantar no nosso país lá fora, e isso não inviabiliza de maneira nenhuma a atividade econômica. Falando no popular, é como se aqui no Brasil fosse a casa da mãe Joana, que todo mundo pode fazer de qualquer maneira e fica por isso mesmo. É o que eu disse há pouco e repito aqui, é a sensação de impunidade permanente. A gente não pode ceder a essas chantagens. A atividade econômica das mineradoras, em especial da Vale, ela é extremamente lucrativa e não é um cuidado maior com as pessoas que estão ali, principalmente naquelas áreas de mineração, que vai inviabilizar essa atividade econômica, não. A vida não tem preço, né, Juliana? E a gente sabe que, para além desses acidentes com mortes que deixaram a todos nós assustados e preocupados, e nós sabemos que existe também na exploração mineral uma situação assim de começo, meio e fim, né? Porque são recursos naturais finitos. E a situação que a gente vive em Goiás, por exemplo, Niquelândia, Campos Verdes, são municípios que tiveram aí o seu ápice da mineração e que depois eles têm que enfrentar a situação do fim da exploração. E aí os municípios que tiveram seu ápice tiveram que criar uma máquina, uma estrutura municipal para abrigar os alunos, a saúde. Então, com isso, até com concurso, eles criaram aí uma máquina com uma estrutura maior e, de repente, o fim da mineração. Hoje, Niquelândia está na situação de atraso de pagamento de folha, de quase precisar de uma intervenção para que seja feito um trabalho para diminuir a folha, que hoje está acima das condições do município diante da situação da economia atual. Então, assim, existe todo um planejamento que precisa ser feito em torno da exploração mineral, para garantir que essa exploração ela seja importante, mas que ela seja duradoura e não deixe aí uma herança, né, de desastre total, econômico, social e até, nesse caso aí, né, de vidas perdidas, né, que aí isso não tem retorno, e ambiental também. A gente vai parar um pouquinho e já volta com os senhores. Estamos conversando com os deputados Flávia Moraes, do PDT goiano, e André Janones, do Avante Mineiro. A Câmara de Debate vai fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. O Câmara de Debate está de volta. Hoje, a gente recebe a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, e o deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, para discutir a questão das barragens. Deputado Janones, a deputada Flávia falou agora no final do bloco anterior da questão dos municípios pós-exploração mineral, né? A gente tem informação de que o prefeito de Mariana decretou calamidade financeira no município, né? Não está conseguindo pagar como o funcionalismo, inclusive de áreas vitais. Como é que a gente pode prevenir esse tipo de questão? A gente precisa buscar, eu acho que o fundamental é a gente ver a atividade de mineração com uma ótica diferente. Sacrificar vidas, colocar vidas em risco não pode mais ser uma opção. Né? Você não pode partir do pressuposto de que é preciso explorar a atividade econômica e aí, se possível, vamos tentar poupar essas vidas. É o contrário, a atividade econômica só pode existir a partir do momento em que vidas não sejam colocadas em risco. E aí é interessante essa questão do dano econômico, que a gente fala muito no dano social, no dano ambiental, nas vítimas que infelizmente faleceram na tragédia, mas existe um dano econômico que também ceifa vidas. Eu tive recentemente uma comunidade da zona rural de Brumadinho e o pessoal lá dizia que tem pessoas que não estão conseguindo mais sobreviver com o mínimo possível porque viviam do turismo, né? Viviam daquela renda ali. O Inhotim, por exemplo, reduziu em 70% os seus frequentadores. Que é talvez o museu brasileiro mais respeitado no exterior. Sem dúvida nenhuma. E interessante de ver, que a gente vê com preocupação também, é que há uma generalização. Por exemplo, em Macacos, houve a evacuação
o distrito morreu, não existe mais, era um distrito que vivia 100% do turismo e hoje virou uma cidade fantasma. E mesmo comércios, residências que não estão na rota da lama, acaba que gera aquele pânico e todo mundo foge e o caos é instalado geral. Então é preciso uma atenção também, eu acho que um trabalho de conscientização, um trabalho de informação. Eu estive recentemente no Ministério do Turismo, onde nós fomos recebidos pelo ministro Marcelo Álvaro Antônio, que se comprometeu a fazer um trabalho de reestruturação turística desses municípios que foram afetados indiretamente, vamos dizer assim, por conta dessa tragédia. Então eu acho que é importante um esforço conjunto do Ministério do Turismo, do governo federal, dos governos estaduais, para que a gente possa recuperar economicamente também esses municípios. E passando um pouco para experiências internacionais, existem países, se não me engano, deputada Flávia Moraes, que inclusive já proibiram esse tipo de barragem, a montante, que é o nome, né? Inclusive, e o Brasil pode fazer o mesmo. Exatamente. Inclusive, isso foi questionado na audiência pública de Goiás pelo professor da Universidade Federal que esteve lá, com uma turma de alunos interessadíssimos no tema, e colocando justamente isso, porque se ela é uma barragem que traz um nível de segurança muito menor do que o outro modelo. Economia, então, somente. Exatamente, por causa do valor dela, ela é mais barata. Então, assim, é preciso ajustar essas concessões de exploração mineral. É preciso trazer, junto com qualquer contratuação, a responsabilidade social dessas empresas. É preciso ver como que é a cidade antes e como que ela vai ficar depois. O que ela vai aumentar em população, em despesas na saúde, na educação, como que vai fazer a recuperação do buraco que muitas vezes é formado com a exploração. Então, isso vai ficar de herança para o município. Então, é preciso que haja uma forma legal, uma legislação que amarre mais esse comprometimento, que às vezes fica solto. Às vezes a empresa entra, mas vai contribuir, vai doar alguma coisa para assistência, vai dar é preciso que tenha um contrato, uma contratualização já específica, de acordo com o tamanho da exploração que vai ser feita naquele local. É preciso ter esse amarre porque infelizmente essas empresas, elas acabam tendo o olhar muito focado nos números de faturamento, no lucro, né? E é preciso que exista ali algo que puxe para essa responsabilidade social, né? Muitas vezes são empresas que vêm de outro país, que não tem vínculo nenhum com aquela comunidade, e aí acontece isso que está acontecendo, que nós estamos vendo, né? E aí você vai procurar o culpado, simplesmente troca o dono da empresa, e aí você não tem a quem responsabilizar. É difícil até de aplicar uma punição nesse caso. Então, é importante que exista uma contratualização mais detalhada e específica para garantir não só o lucro daquela exploração, e aí vem sempre o discurso de geração de emprego, vai gerar tantos empregos, é bom demais, todo mundo quer. Claro que isso na audiência pública no município, fala que vai gerar emprego, todo mundo aceita, mas é preciso colocar de forma muito clara as consequências que isso pode trazer e qual será a responsabilidade dessa exploradora diante do pós-mineração, que é o que a gente colocou aqui antes. Eu estive recentemente em um debate sobre saúde pública em uma comissão e eu fui abordado por um dos interlocutores que disse o seguinte: a gente estava debatendo um atendimento específico em uma unidade de saúde e ele dizia assim, olha bem, você está reclamando aqui tudo bem, foi uma fatalidade, a pessoa perdeu a vida por falta de atendimento, mas vamos nos ater aos números, 6.000 atendimentos, se 2, 3 pessoas padecem por falta de atendimento e mesmo que venham a perder a vida, a gente lamenta, mas é um número aceitável sob a ótica empresarial. Eu acho isso muito ruim quando você traz esse espírito empresarial para a política nesse aspecto, porque quando você está lidando com gente, com pessoas, é diferente. Você não pode admitir que 1 a cada 1 milhão morra por falta de atendimento médico, né? Óbvio que a gente sabe que é difícil atingir isso, mas a gente tem que buscar sempre coibir, nunca aceitar esses acontecimentos. Estou fazendo uma analogia com esse episódio com o que a deputada Flávia colocou aqui sobre a questão do tipo de barragem que existe hoje no Brasil. Simplesmente questão matemática, custos, né? É essa ótica empresarial, essa ótica do capitalismo selvagem, vamos chamar assim, de que vale a pena quando acontece uma tragédia aqui, outra ali, se for 300 vidas, mas quantas mil famílias não são beneficiadas
com a exploração da atividade econômica de mineração em Minas Gerais e no Brasil. Então eu acho muito preocupante isso, é o lucro a qualquer custo e a gente tem que buscar coibir isso. Eu estive recentemente com um técnico da CSN, lá em Barão de Cocais, e ele me disse abertamente que não existe, não, eu acho que não foi em Barão não, foi em Congonhas, perdão. Ele me disse o seguinte, duas informações que ele me deu que eu achei bastante relevante. Primeiro, esse tipo de barragem não existe qualquer justificativa a não ser custo, e só. É somente pela redução dos custos, ponto final. O risco é 8 vezes maior de rompimento, mas vale a pena o custo reduzido vale a pena. E a segunda questão que ele me falou que me chamou a atenção, nenhuma barragem se rompe sem dar sinais. Todas as barragens que se romperem em qualquer lugar do mundo, ela emite sinais antes. É o que a gente chama no direito de dolo eventual. Então eles sabiam, óbvio, eles não sabiam que ia romper, mas eles sabiam do risco de rompimento e assumiram essa responsabilidade. A deputada colocou sobre que não se tenha pânico em Goiás, né, e eu concordo com ela, está se fazendo um trabalho preventivo, trabalho esse que deveria ser realizado nos outros estados. Se é que dá para tirar algum aspecto positivo, vamos chamar assim, dessa tragédia, é que pelo menos a atenção das autoridades nos outros estados, no país todo, para impedir que isso se repita, tenha acontecido. E vincular mais os recursos dos impostos arrecadados com a concessão a esse monitoramento, a essa recuperação. Os recursos que iam para a agência foram contingenciados, não é isso? Mas nada justifica, né? Então ele precisa ser vinculado, né? Sim, isso, né? Se eu pago um imposto para explorar, esse dinheiro tem que ser revertido nessa fiscalização. E ela não pode ser feita pelas empresas, como estava acontecendo, porque ela tem interesse em ser liberada e quem que vai trabalhar para a empresa, o salário dele é a empresa que paga e vai falar que não pode... A gente recebeu na comissão... Isso é um golpe, essa história de autorregulação por empresa. É o chamado, né? Lembrando lá da época do tráfico negreiro, quando a Inglaterra proibiu o tráfico, a gente usava a expressão para inglês ver, pode muito bem ser aplicada aqui. A gente recebeu na comissão o irmão de uma engenheira que morreu na tragédia e ele disse, a minha irmã testou laudos da barragem em Ouro Preto, em cidades que ela nunca compareceu e ela não tinha opção, ou ela testava ou ela seria demitida. Infelizmente isso fragiliza muito o acompanhamento, o monitoramento, e esse recurso ele precisaria garantir um número de técnicos viável para fiscalizar todas as barragens de cada estado, né? Isso é uma política que tem que vir de uma lei nacional, de uma intenção de uma política pública nacional que venha para os estados, né? Para que a gente possa ter aí uma blindagem, né? Nós precisamos coibir qualquer tipo de acidente e tem que ser uma ação forte e urgente. Até porque as consequências da tragédia, né, deputados? A gente nem sabe ainda. Depois, no ano seguinte ao desastre de Mariana, houve a Aedes aegypti se reproduziu muito mais na região afetada, então a gente nem sabe o que vai acontecer ainda, né? Tem os reflexos indiretos, teve um episódio... Isso mesmo em regiões que não houveram acidente. Exato. Mesmo onde fica o buraco, acumula água. Onde tem a exploração, mesmo sem acidente, a exploração se retira e fica lá o buraco que vai juntar água. 2 pessoas da comunidade rural de Brumadinho faleceram 15 dias após a tragédia, porque a estrada que dava acesso aos postos de saúde, as unidades de saúde da cidade, estavam interditadas e as pessoas passaram mal e não conseguiram ter o atendimento pronto como deveria ser. E a empresa provavelmente não vai querer indenizá-los. Óbvio que não. Isso é o que por isso que a gente diz que os danos, na verdade, são incalculáveis, imensuráveis, os danos a longo prazo. Porque a vida não tem preço, né? Não tem como ser. Deputado, e é interessante colocar isso, assim que eu cheguei à Câmara, eu estou no meu primeiro mandato e eu participei de algumas reuniões, inclusive em Brumadinho, já logo no início do mês de fevereiro do ano corrente, e eu me recordo que uma coisa que eu fiquei estarrecido, vamos dizer assim, é que a maioria dos debates, das discussões sempre eram em torno de números, de cifras. Eu me lembro que lá em Brumadinho, nessa audiência, falou o prefeito, falaram os vereadores, e sempre a questão de indenização. Não, tem que ser tanto, tem que ser não sei o quê, porque se acontecer de novo, a gente tem que estipular um valor mínimo de indenização, como se tivesse, como se fosse possível mensurar em cifras o valor de uma vida, né? Deputados, a gente pode, o pessoal lá de casa, acreditar que dessa vez os responsáveis não ficarão impunes, ou isso
há limite do que a Câmara pode fazer quanto a isso? É claro que há limite. Nós temos tentado fazer o possível para dar visibilidade, para buscar uma legislação que é a nossa competência e articular também com os órgãos responsáveis, né, para que a gente possa ter uma resposta disso. Da nossa parte, a gente precisa estar chamando atenção, né, e buscando chamar atenção para isso. Mas é claro que não depende só de nós, né, e a gente precisa trabalhar juntos, a comunidade também cobrar. Eu acredito muito na força popular, sabe? A cobrança nas redes sociais que hoje tem movido aí, né, até os nossos governantes, né? Eu acho que é importante que todos que estão nos assistindo que possam somar conosco nos esforços da gente poder ter uma política pública efetiva no monitoramento, no licenciamento das barragens do nosso país. Eu acredito que a mobilização ela é fundamental. Nós, enquanto deputados federais, a gente não é obrigado a saber de todos os temas, mas a gente tem a obrigação de trazer o clamor popular para impedir que novas tragédias aconteçam. Mesmo a mídia, a grande mídia, a maioria dos setores formado por formadores de opinião terem esquecido desse assunto, eu posso garantir que se acontecer uma nova tragédia, a responsabilidade recai principalmente sobre nós deputados, especialmente a nós que somos membros da comissão, porque nós avocamos essa responsabilidade de uma maneira muito, muito clara. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, se a gente pode garantir que nós vamos dar uma resposta dura e impedir novas tragédias. Garantir que novas tragédias não vai acontecer, não é possível. Individualmente garantir que não passará impune esse crime, também a gente não pode garantir. Agora, o que a gente pode garantir, eu, a deputada Flávia e todos os colegas da comissão especialmente, é que a gente vai trabalhar com afinco até o último dia dessa comissão, da CPI, que está às vésperas de ser iniciada, instalada, a gente vai trabalhar com muito afinco para não deixar que esse crime caia no esquecimento. Deputados, nosso tempo está no finalzinho, mas muito obrigado pela participação dos senhores. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, é um prazer. A gente que agradece, deputados. Eu sou Juliano Pires e este é o Câmara Debate, uma produção da TV e da Rádio Câmara. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br. A gente fica por aqui. Até mais.